Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula do PVANet Moodle. Nesta videoaula, vamos mostrar a vocês dois tipos de atividades. A atividade conhecida como escolha e a atividade conhecida como pesquisa. O professor, quando ele quer receber um feedback sobre um determinado assunto, ou sobre a disciplina como um todo, ou sobre a definição de um horário, por exemplo, de uma prova. Então, toda vez que ele precisar receber um feedback da turma, ele vai utilizar ou a atividade escolha ou a atividade pesquisa. Na atividade escolha, geralmente não, somente existe uma pergunta a ser respondida. Por exemplo, qual grupo que você quer participar da disciplina? Ou qual horário que você está disponível para uma prova? Então, a escolha só tem uma pergunta. No caso da pesquisa, são várias perguntas a respeito de um determinado assunto. Por exemplo, a avaliação de um conteúdo da disciplina, onde você quer avaliar sobre o material disponibilizado, o conhecimento do monitor, do professor. Então, tem mais de uma pergunta. Esta é a atividade do tipo pesquisa. Na escolha, o estudante pode modificar, depois de enviar a sua escolha, modificar a sua resposta ou não. Vai depender como o professor configura esta atividade. Na escolha também, o professor pode optar para o aluno ter mais de uma resposta ou somente uma resposta. Na escolha, o professor pode definir que a resposta vai ser disponibilizada para o aluno logo após a escolha, ou seja, quantos alunos responderam, uma opção ou outra, e pode ser anônima ou não, aparecer o nome dos alunos que responderam. Isso às vezes é importante, por exemplo, para a definição do grupo. Você vai saber quem está em cada grupo. Tanto a escolha quanto a pesquisa pode estar sendo configurada pelo professor de forma a acontecer em um determinado período da disciplina. Então, fique atento, porque após esse período você não vai poder mais participar desta escolha ou desta pesquisa. Então, o objetivo desta videoaula é apresentar para vocês a atividade escolha e a atividade pesquisa. Então, tenham uma boa aula. Bem, pessoal, estamos aqui novamente acessando o PVANet Moodle como estudante apoio 1, um estudante difícil, para mostrar a vocês como é que é a questão de uma atividade do tipo escolha e do tipo pesquisa, no ambiente virtual da disciplina. Então, vamos entrar aqui na disciplina Apoio AVA. Neste momento, tem dois tópicos, tem dois exemplos de escolha, um exemplo de pesquisa. Então, quando o professor configura escolha ou uma pesquisa, ele tem um objetivo bem definido, que é coletar a opinião dos participantes da disciplina. A primeira diferença entre a escolha e a pesquisa é a logomarca, Então, a gente vê que a logomarca da escolha ela é diferente da logomarca da pesquisa. A escolha ela é feita para responder uma pergunta só. Aí aqui nós colocamos dois exemplos. Escolha, por exemplo, o professor ele pode usar a escolha para definir grupos dentro da turma, onde cada aluno vai escolher qual grupo vai participar. Ou o professor pode utilizar a atividade escolha para definir um horário de prova, uma mudança de horário de prova, onde o aluno vai escolher lá quais os horários possíveis. Nesse caso aqui, o professor colocou uma
informação, uma descrição, né? Escolher todos os horários possíveis. E no caso da pesquisa, geralmente é realizado para você avaliar um tópico, né? São mais de uma pergunta, um questionário de pesquisa, né? Então, o professor pode fazer uma avaliação da disciplina, que é esse exemplo aqui, ou ele pode fazer a avaliação, por exemplo, de um exercício, de uma prova, quer receber um feedback da turma, né? E por isso que ele optou para fazer essa pesquisa. Então, entrando aqui, ó, na definição de grupo, essa atividade chamada definição de grupo. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos 3 grupos. Já tem aqui o número de respostas, então nenhum estudante escolheu nenhum grupo, esse é o primeiro. Vai aparecer aqui o nome do estudante, né? O professor configurou. Ele configurou essa escolha não como anônima. Então, vai aparecer. Então, vai se formar os grupos aqui com os nomes, né? Provavelmente, ele vai limitar o número de pessoas em cada grupo. Então, aqui, o estudante escolhe, por exemplo, o grupo 2, grava a minha resposta. Então, o professor ele pode configurar a escolha, possibilitando o estudante mudar a escolha dele depois que ele grava ou não. Então, aqui ele gravou, a opção escolhida foi gravada. Vê que aparece aqui que no grupo 2 já tem um participante, é o estudante apoio 1. E não deu a possibilidade desse estudante modificar, então já escolheu. Então, com isso, você vai formando, o professor quer formar aqui grupos. Então, esse é um exemplo de utilização da escolha. Vamos voltar lá no exemplo. Outro exemplo que nós colocamos aqui é a definição de um horário. O professor já configurou a escolha de uma maneira diferente, e já está chamando atenção que os resultados são anônimos. Você só vai saber o resultado depois que você publicar a sua resposta, para saber quantos já escolheram um horário ou outro. E escolher todos os horários possíveis, né? Por exemplo, você pode fazer a prova neste horário ou neste horário. Você grava a escolha. A resposta. A opção foi gravada. Vê que deu outra opção. Aqui vai aparecendo o número de pessoas que escolheu. Nesse caso aqui só tem um estudante, ele já escolheu, né? Então você teve acesso à resposta. E aqui o professor ele configurou a possibilidade, mesmo depois de gravar, você modificar, né? Remover a resposta, gravar novamente. Isso vai depender como o professor configura, né? Como o professor configura. E não aparece o nome aqui de quem vai responder. Simplesmente vai aparecer o número de respostas em cada horário. Essa publicação aqui que você está tendo acesso, isso pode ser disponibilizado às vezes só depois que finaliza, né? A escolha ela pode ser configurada para acontecer em uma determinada data, em um determinado período da disciplina. Após isso, por exemplo, o professor pode configurar de você ver esse resultado somente após essa data. No caso aqui foi de imediato. Então, as configurações vão modificar muito, tá? Vamos voltar lá. Então, com isso, nós vimos 2 exemplos de escolha. Pode ter outros, né? Mudança de prova, alguma mudança na disciplina, ter aula ou não, uma coisa desse tipo, quando o professor precisar deste feedback. Aqui é um exemplo de pesquisa, né? No caso aqui, uma avaliação da disciplina. O professor quer que você faça uma avaliação. Começou a ter perguntas aqui sobre avaliação, onde você vai responder, né? Todas as perguntas que ele quer um feedback geral sobre
sobre este curso, sobre esta disciplina. E claro que isso aqui, os itens vão variar dependendo da disciplina, né? E quantas perguntas vão ter ou não. No caso aqui não é obrigatório, não seria obrigatório para eu passar para a próxima página. Então, este é a diferença da pesquisa para a escolha. A escolha é uma resposta única. Pesquisa geralmente tem mais de uma resposta a ser dada, um questionário a ser dado. Então, com isso, a gente chega aqui ao final da nossa videoaula, onde nós apresentamos mais estas duas atividades, escolha e pesquisa. São atividades não avaliativas dentro do curso. É quando simplesmente o professor quer um feedback. Então, até a próxima videoaula. Um abraço.